Ei amigo, por favor, inscreva-se. Um segundo para você. Um grande gesto para mim. Isso me atingiu certa noite, quando eu estava esfregando o queijo seco de uma assadeira à 1 da manhã, ainda com minha camisa do Delicatessen, o crachá meio rasgado. A casa estava em silêncio, exceto pelo barulho da secadora no andar de cima, e os vídeos dos gêmeos tocando alto através das aberturas de ventilação. Eu tinha acabado de deixá-los no treino, a mochila de ginástica suada do Luke ainda no porta-malas. E eu já estava de volta lavando pratos que ninguém mais tocava. Foi nesse momento que percebi. Eu não era o irmão deles. Eu era o empregado deles, não pago. Meu nome é Bennett. Eu tinha 26 anos, ainda em Pittsburgh, trabalhando turnos emendados. Durante o dia em um delicatessen de supermercado em Greenfield, à noite repondo estoque em uma loja de descontos em Carson. Minhas gorjetas e trocados eram colocados em um pote de vidro na cozinha rotulado de fundo da casa, como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante coberto de gordura de avental. Antes de continuar, compartilhe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver de quais cantos do mundo nos reunimos hoje. Obrigado. E agora a história. Meus pais, René e Todd, adoravam dizer que eu era o pai embutido. Eles sorriam como se fosse um elogio. Não sabemos o que faríamos sem você, Ben, minha mãe dizia, especialmente quando eu levava a Ava para o treino de torcida em Bloomfield ou Luke para o basquete juvenil em Ski Hill. Então eu voltava para casa para panelas encrostadas, uma pilha de roupas sujas do tamanho de uma montanha, e uma lista de coisas que aparentemente só eu percebia que estavam quebradas. É mais fácil se você fizer, disse minha mãe uma vez quando perguntei por que ninguém mais dobrava as toalhas. Você faz do jeito certo. Ela também esqueceu de tirar as contas do meu nome. Plano de telefone? Meu. Netflix? Meu. Luz elétrica? Sim, também minha. Tudo isso, segundo ela, para conseguir desconto. Mas quando os avisos chegavam atrasados, era meu crédito que levava o golpe. Uma vez encontrei um envelope vermelho enterrado sob cupons de pizza. Perguntei a ela sobre aquilo. Ah, esse, disse ela. Sim, eu ia pagar. Você tem crédito melhor mesmo. O nosso está acabado. Todd tinha uma empresa de paisagismo. Pequena, mas honesta, dizia ele, exceto quando me jogava as chaves da caminhonete às 9 da noite e dizia: vai buscar o soprador na oficina. Esqueci de novo. Depois perguntava se eu tinha contribuído com gasolina ultimamente. Se eu dissesse que não, ele resmungava. Já imaginava. Uma vez eu disse que queria me inscrever em aulas de boxe em Omestiad. Paradas, nada de luxo. E Todd rosnou. Precisamos desse dinheiro para as contas. Academia é luxo, minha mãe entrou na conversa. A família vem primeiro, certo? Família. O tipo de família deles significava que a geladeira estava cheia primeiro para os gêmeos. Ava tinha leite de aveia e granola de marca. Luke tinha proteína em pó de marca. Eu, macarrão barato e bananas amassadas da seção de desconto. Ninguém escrevia minha escala. Ela vivia na minha cabeça, amassada em um bolso junto com recibos do Delicatessen e bilhetes de "você nos deve gasolina". O calendário da cozinha era sagrado, cheio de anotações em cores para cada evento de Ava e Luke. Mas meus turnos, meus fins de semana duplos, aparentemente não valiam a tinta do marcador. E as histórias, nem comece. Não havia álbum de bebê para mim. Nenhuma foto emoldurada antes dos gêmeos chegarem. Uma vez perguntei sobre minha história de nascimento, e minha mãe sorriu estranhamente e disse: você foi um milagre. Depois vieram os gêmeos, como se eu fosse apenas um aquecimento antes das crianças de verdade. Um dia precisei do meu cartão de seguridade social para documentos. A data de emissão era quando eu tinha uns 5 anos. Estranho. Minhas vacinas de infância não eram de nenhum posto do condado de Allegheny. Estavam listadas em uma clínica em Wheeling, Virgínia Ocidental. Isso não fazia sentido.
Havia uma pasta plástica velha na prateleira da lavanderia rotulada de seguro, impostos. Uma vez, ao empurrá-la para o lado enquanto pegava lençóis de secadora, vi uma parte de uma página para fora. Uma palavra no topo, em negrito: decreto. Não toquei, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, certa manhã, a senhora Van, vizinha da frente, me pegou de surpresa. Você era tão quieto quando veio morar com eles, disse, e logo em seguida fechou a boca como se tivesse engolido a língua. E, para completar, toda vez que eu cozinhava algo decente e realmente bom, minha mãe balançava o dedo e dizia: não fique sofisticado. Guarde isso para quem paga seu salário. Então ela acrescentava: mas emprate direito como em restaurante. Então sim, essa era minha vida. Pai embutido, motorista embutido, empregado embutido. Mas nunca me senti como filho deles. Comecei a aparecer na cozinha comunitária do Rio District nas noites de terça e quinta, logo após meu turno no Delicatessen. Ninguém lá se importava com o quão cansado eu parecia ou com qual carro eu chegava. Eles apenas me entregavam um avental, apontavam para uma pia, e era isso. Eu picava cebolas até meus olhos arderem, mexia panelões de chile e ajudava a servir bandejas para pessoas que diziam: obrigado. Como se isso significasse algo. E significava. Aquilo era como respirar de novo. Sem calendário lotado com planos de outra pessoa. Sem falsas frases de família em primeiro lugar. Apenas suor, calor e comida. E era meu. O Sr. Delgado comandava o lugar como um navio firme, mas não de forma barulhenta. Ele não gritava. Ele observava. Na minha terceira noite, ajustei o vinagre em uma panela de chile porque estava sem gosto. Apenas um toque. Equilibrou. Delgado percebeu, não disse nada por um minuto, depois se inclinou e falou: você tem um paladar de verdade, garoto. Eu pago suas aulas se você aparecer e trabalhar duro. Eu não disse nada, apenas balancei a cabeça. Porque se abrisse a boca, talvez engasgasse. Na noite seguinte, ele me entregou um manual usado do ServiSafe, com páginas dobradas e anotações nas margens. Disse que me guiaria por aquilo e pelas habilidades básicas de faca, mas que eu teria que fazer o trabalho. Então me olhou diretamente nos olhos e disse: pare de perder tempo discutindo com pessoas que gostam do seu trabalho, mas não do seu futuro. Aquilo bateu forte. Eu estava tão atolado na rotina que não enxergava. Mas ele via tudo claramente. Contei aos meus pais durante o jantar, já sabendo como ia ser. Mesmo assim, tentei. Delgado quer me patrocinar no treinamento de cozinha. Eu teria aulas 2 noites por semana. Ainda posso levar os gêmeos para os treinos. Só preciso de um pouco de flexibilidade. Minha mãe nem levantou os olhos do celular. E quem vai cuidar das caronas quando você estiver em aula? A casa não se mantém sozinha. Papai não esperou nem 2 segundos antes de falar. Não inventa, bem. Seja confiável no Delicatessen. É isso que importa. É daí que vem o dinheiro. Eles não perguntaram quem era Delgado. Não perguntaram o que eu queria aprender. Simplesmente me cortaram, como se eu estivesse falando besteira. Na manhã seguinte, meu gerente do Delicatessen me chamou antes de eu bater o ponto. Disse que alguém tinha ligado, anônimo, claro, alegando que eu estava levando frios e frango assado para casa à noite. Mentira total. Eu ri, mas aquilo ficou preso na cabeça. Ele disse que precisava anotar, só por precaução. Naquela mesma noite, Delgado apareceu no Delicatessen. Sem aviso. Só para um café. Enquanto eu embalava o pedido dele, ele se inclinou e falou baixo: se alguém perguntar, eu garanto por você. Você é correto. Não deixe que te assustem. O tom dele não mudou, mas foi a primeira vez em muito tempo que alguém ficou do meu lado sem eu precisar pedir. Uma semana depois, fui até a faculdade comunitária para perguntar sobre matrícula. Nem era para registrar, só queria saber como começar. Foi ali que conheci Harper Dias.
Ela trabalhava no balcão de registros à noite, disse que era paralegal e terminava seus próprios estudos. Tinha uma voz calma e nunca falou comigo de cima para baixo. Quando expliquei que queria me inscrever, mas só tinha uma cópia da certidão de nascimento, ela franziu a testa. Se o original estiver perdido, você vai precisar solicitar uma cópia certificada. Comece cedo. Vai me agradecer depois. Alguns condados demoram. Ela digitou algumas coisas, pausou, e depois perguntou: as contas de utilidades e o plano de telefone são realmente seus ou só estão no seu nome? Ambos, respondi, mas meu estômago revirou. Ela ergueu os olhos. Se outras pessoas usam e os pagamentos atrasarem, é você quem responde. Só, tenha cuidado. Não soou como um aviso duro. Foi mais como alguém que já tinha passado por isso e sabia o que vinha depois. Naquela noite, procurei na gaveta de bugigangas a carta com a data do meu exame ServiSafe. Delgado tinha dito que deveria chegar. Entre cupons vencidos e cabos velhos, encontrei a carta ainda fechada. A data do exame era 4 dias antes. Levantei o envelope diante da minha mãe na cozinha e perguntei: você pega a correspondência todo dia? Por que não me entregou isso? Ela olhou, deu de ombros. Deve ter passado. Não me culpe se você não é organizado. Nem piscou. Só voltou a mexer o chá. Reagendei a prova sozinho. Delgado disse que cobriria novamente, mas só dessa vez. Compareça ou nem se incomode, disse firme. No fim de semana, na igreja Noah, o cara quieto que sempre ficava 2 bancos à frente, me abordou no estacionamento. Disse que tinha ouvido que eu queria entrar na área culinária. Eu devia estar com uma cara tão cansada que ele nem perguntou nada. Só disse: pode ficar no meu sofá se precisar de fôlego até encontrar um lugar. A gente dá um jeito. Quase recusei por hábito, mas não recusei. Apenas balancei a cabeça. Sim, isso pode ajudar. Era mais de 1 da manhã. Eu levava o lixo para a calçada, enquanto a pia estava cheia de panelas frias. Os uniformes dos gêmeos ainda batiam na secadora. Alguém tinha deixado uma jarra de leite vazia no balcão, como se fosse se encher sozinha. Eu fiquei ali, mãos molhadas, ombros travados de tanto trabalho, correria e sacolas carregadas. Algo em mim simplesmente quebrou. Eu disse em voz alta, baixo, mas afiado, ali mesmo, sob a luz da geladeira: eu não sou babá embutida. Não vou mais bancar esta casa. Na manhã seguinte, arrumei 2 bolsas. Uma tinha minhas camisas de trabalho, meias e meu melhor par de botas. A outra, minha faca de chefe embrulhada em uma toalha, um fichário com contra-cheques e o manual ServiSafe que Delgado me deu. Esperei a casa ficar vazia. Mamãe no salão, papai em serviço, gêmeos na escola. 12:00. Fechei a porta sem bilhete, sem palavra. Noah tinha liberado um canto do porão. Piso de cimento, aquecedor pequeno, colchão que rangia quando larguei as bolsas. Sem janela, mas o ar parecia limpo. Respirável. Me paga quando puder, disse, estendendo uma chave. Eu agradeci de verdade. Naquela noite, sentei no colchão de pernas cruzadas e soltei o ar tão forte que precisei ficar parado alguns minutos antes de conseguir pensar. Primeiro passo na manhã seguinte. Fui a uma cooperativa de crédito e abri uma conta só em meu nome. Solicitei identidade oficial, configurei um novo número de roteamento. Liguei para o chefe do Delicatessen e mudei o depósito direto imediatamente. Depois, entrei no site do plano de telefone, aquele que eu tinha aberto aos 19, porque você é o único com crédito decente, bem. Transferi meu número para uma pré-paga. As outras 3 linhas, mamãe, papai, Ava, já estavam atrasadas em $89. A de Luke tinha sido cortada, e ele já estava no pré-pago. Não importava quem usava. No papel, tudo era meu. Saí da conta, cancelei a Netflix, agendei a luz para sair do meu nome no fim do ciclo. Peguei um hotspot pré-pago pequeno para estudar. Quando minha mãe mandou mensagem dizendo: a TV parou.
Arruma, não respondi. Papai deixou correio de voz à noite. Sem saudação. Só, família vem primeiro. Suas gorjetas são dinheiro da casa. Você sabe disso? Olhei para o celular enquanto tocava, depois silenciei números desconhecidos. No dia seguinte, entrei na cozinha de Delgado. Posso ir a todas as aulas agora. Sem mais caronas. Sem mais tarefas da casa. Ele não sorriu, não perguntou. Apenas assentiu e me entregou um fichário com exercícios de segurança, diagramas de facas e cronograma. Compareça, faça, sem desculpas. Foi só isso. Naquela noite, Harper apareceu na cozinha. Viu que eu tentava registrar horas e custos em um recibo e não disse nada irônico. Só abriu o laptop. Fiz um modelo de orçamento para você. Aluguel, comida, taxas. Documente tudo, especialmente qualquer coisa das contas antigas. Só por precaução. Não discuti. Só balancei a cabeça e aceitei o pendrive. Parecia alguém jogando um colete salva-vidas sem perguntar se eu sabia nadar. Naquela primeira semana fora de casa, dormi a noite inteira pela primeira vez em anos. 100 passos me acordando para uma carona. 100 pilhas de roupa de última hora. 100 corridas noturnas ao mercado porque alguém esqueceu o cereal. Apenas silêncio. Uma noite, até dormi demais. Perdi o café, mas não me senti culpado. Cada manhã ainda havia 5 minutos, logo ao acordar, em que a culpa batia. Não porque eu sentia falta deles, mas porque já conseguia ouvir como iam distorcer. Você abandonou a família. Ou é? Ingrato depois de tudo que fizemos. Mas assim que eu me levantava, vestia a camisa de trabalho e via o calendário com só o meu nome, o peso caía. Os ombros relaxavam. A culpa ia embora. Noah não pedia atualizações. Ele ficava na dele, trabalhando à noite no depósito de suprimentos médicos. A cada poucos dias, batia na porta do porão e descia com sobras de comida, ou apenas para sentar alguns minutos antes do turno. Nunca pressionava, nunca julgava. Está conseguindo se firmar? Ele perguntou uma vez. Sim, eu disse. Finalmente. Delgado mantinha tudo apertado na cozinha. Não havia espaço para descuido. Ele corrigia meus cortes, me fazia decorar temperaturas seguras, ensinava a provar antes de temperar, não depois. Não era escola. Era mais afiado que isso. Cada segundo tinha peso. Respeite a linha, ele dizia. Se não respeitar, ela não respeita você. Eu levei isso a sério. Uma noite, mandei para Harper uma captura do meu orçamento atualizado. Sem emojis, sem floreios, apenas uma mensagem. Contas equilibradas, sem atrasos, compras de mercado pagas, tudo em dia. Ela respondeu em 5 minutos. Isso é o que chamamos de movimento de adulto de verdade. Orgulho de você. Sentei naquele colchão comendo arroz e feijão que sobraram da cozinha, e encarei aquela mensagem mais tempo do que precisava. Não pelas palavras, mas porque, pela primeira vez, eu acreditava nelas. Eu estava no intervalo de 15 minutos atrás do Delicatessen, sentado na calçada, tentando revisar o manual ServiceSafe com um marcador e um café morno, quando vi a minivan da minha mãe entrar no estacionamento. Ela estacionou rápido demais, torta, já com os olhos molhados. Benny, só me escuta, ela disse, como se não tivesse ignorado minhas mensagens por 2 semanas. Fiquei de pé e não disse nada. Só esperei. Ela esfregou a testa, depois foi direto ao ponto. A conta do telefone está uma bagunça agora. A linha da sua irmã cai o tempo todo. Preciso que você coloque de volta no seu nome. Só a conta, só pelo crédito. É o seu nome, a sua pontuação. Não vai te prejudicar. Já está me prejudicando, eu disse. Não vou colocar de volta. Ela piscou forte. Você está agindo como se isso não fosse nada. Como se esta família não tivesse te criado. Eu não sou o banco de vocês, eu disse. E não vou voltar. O rosto dela se contorceu,
mas não disse mais nada. Apenas abraçou a bolsa contra o peito, virou-se e saiu. Voltei para bater o ponto, toquei o bolso do casaco, e minhas chaves não estavam lá. Procurei no meio-fio, na bolsa, na sala dos fundos. Nada. Liguei para ela. Atendeu no segundo toque. Ah, peguei sem querer. Estavam só ali. Você me atrasou, eu disse. Ela riu de leve. Bem, eu não sabia que eram importantes hoje. Eram. Perdi a janela da prova. Precisei remarcar para a semana seguinte. Delgado não falou muito quando contei, mas vi em seu rosto. Não transforme isso em hábito, ele disse. Segundas chances não significam terceiras. Passei no exame uma semana depois, com nota alta. Guardei o papel dobrado na carteira como um distintivo, mas ainda pesava. Mais tarde naquele mês, fui à biblioteca imprimir anotações da aula, e decidi puxar meu relatório de crédito. Precisava saber até onde ia o estrago. Lá estava, um cartão de loja que eu nunca abri no meu nome, saldo de $1.182. Aberto 4 meses antes. Mesmo endereço da casa que eu tinha acabado de deixar. Fiquei olhando a tela, dedos parados no mouse. Estava no meu nome, no meu número de seguridade, no meu problema. Imprimi, e fui direto para a cozinha. Harper já estava lá, estudando com fones pela metade. Larguei o papel na frente dela. Essa dívida não é minha. Ela leu, a mandíbula dura. Podemos cancelar. E você precisa enviar uma ordem de cessar e desistir. Se usarem seus dados de novo, precisa estar registrado. No dia seguinte, fomos ao escritório dela e redigimos a carta. Clara, direta. Pare de usar minha identidade para abrir contas. Ela me ajudou a reconhecer firma e enviar por correio certificado. Isso não é vingança. É proteção, ela disse. Contei para Delgado também. Ele pegou um papel amassado com timbre da cozinha e falou: diga o que escrever. Eu assino. Eu vi você entrar, trabalhar limpo, cumprir prazos. Se for parar no tribunal, eu falo o que sei. Entrei com uma ação de pequenas causas na mesma semana. Fui até o fórum, passei pelo detector de metal e entreguei uma pasta com extratos, RG, relatório de crédito e a captura do cartão contestado. A funcionária carimbou tudo e disse: você terá audiência em 6 semanas. Naquela noite minha mãe mandou mensagem: você está destruindo a família por causa de um pedaço de plástico. Espero que durma bem. 2 dias depois, papai ligou de um número bloqueado. A voz calma, calma demais. Só coloque a Netflix de volta. Sua irmã está estressada. Tudo isso é exagero por quê? Desliguei. Delgado me colocou na preparação de pratos quentes para o turno da noite. Fiquei até tarde praticando cortes de legumes, até minhas mãos doerem. Ele passou, olhou para a tábua e disse: cortes limpos. É assim que a linha anda. Perguntei sobre como manter os verdes no vapor sem virar papa. Sem movimento desperdiçado. Temper, prove, adjust. Para da dúvida. Você já sabe quando está certo. Eu comecei a confiar nisso. As noites eram longas, mas eram minhas. Sem olhares de lado, sem mensagens de culpa, só preparar, cozinhar, limpar, dormir. Uma noite, Harper apareceu depois do trabalho com uma pasta e um chá quente. Fiquei entediada, disse. Fez alguns logotipos. Algo simples caso queira dar um nome ao que está fazendo. Eram rabiscos, fontes, um desenho de garfo ao lado de uma frigideira. Aquilo me atingiu mais do que deveria. Perguntei se ela já pensou em abrir algo dela. Não realmente, respondeu. Minha mãe destruía tudo o que eu gostava antes que eu terminasse. Fiquei boa em não começar. Não fomos mais fundo. Só falamos sobre molhos. Terreno seguro. Dias depois, Luke mandou mensagem de um número novo. Mamãe disse que você roubou da gente. Fiquei olhando aquela mensagem um bom tempo.
Pensei nas contas de telefone, na luz atrasada, na dívida no meu nome, nos horários, no crédito drenado. Respondi: eu não roubei. Você me conhece. Foi só isso. Não acrescentei nada. Não esperei resposta. O sol ainda não tinha nascido quando estacionei no espaço de eventos no Strip District. Minhas cubas estavam no banco de trás, etiquetadas e presas. Entrei carregando uma a uma, ombros queimando de peso e nervos, e montei minha estação perto da pia. Frango desfiado com salada de repolho agridoce, hash de pirogue com mel picante, salada de cenoura assada com vinagrete de mostarda. Essa era minha linha. Delgado me entregou as chaves daquele canto e disse: não pense demais. Só alimente as pessoas. Colei um diagrama na parede, etiquetei cada bandeja, revisei as temperaturas como se fosse exame do estado. Harper já estava na frente organizando a mesa de inscrição. Olhou minhas etiquetas, ergueu a sobrancelha e riu. Você etiquetou até as pinças? D. Ida Ambrose. Gosto de saber onde cada coisa vai. Ela me entregou uma caneta. Então esqueceu a concha do molho. Say a Jida, chef. Os voluntários começaram a chegar por volta das 7. Vizinhos do bairro, algumas pessoas da igreja, uns blogueiros de comida com câmeras grandes demais para a ocasião. Eu mantive a cabeça baixa e a estação limpa. Nada de conversa extra, só comida quente, pratos cheios, limpar, repetir. Então um voluntário tocou meu braço e perguntou baixinho: temos uma cópia da licença aqui? O fiscal da cidade pode aparecer. Disseram que está faltando no fichário. Meu estômago afundou. Delgado estava ocupado arrumando uma fritadeira, e o fichário não estava em lugar nenhum. Olhei em volta tentando parecer calmo, mas meu coração disparava. Aquele evento poderia ser fechado em 5 minutos por uma página faltando. Harper percebeu meu rosto do outro lado da sala. Veio correndo, já abrindo a bolsa. Respira. Está resolvido. Tirou uma pasta e deslizou na mesa. Cópias do meu ServiceSafe, a notificação do evento e a licença temporária de saúde com a data de hoje destacada. Peguei com as mãos trêmulas e assenti. Estou contigo, ela disse, e voltou ao posto como se nada fosse. No meio da manhã, a sala estava lotada. Vapor grudava nas janelas. Música tocava de uma caixa de som. A salada de repolho estava acabando, então dobrei a receita e acrescentei mais vinagre. Os pratos voltavam vazios, e era assim que eu sabia que não estava errando. Um cara do conselho de eventos apareceu e anunciou que haveria um mini concurso durante a arrecadação. Categoria: comida de conforto. Sem taxa de inscrição, voto rápido, só por diversão. Delgado bateu palmas e gritou: você entra, Bennett. E you ascendi. Já sabia o que faria. Hash de pirogue com cebola caramelizada, linguiça, mel picante. Pittsburgh o suficiente para soar familiar, mas com meu toque. No final do serviço, anunciaram os vencedores no microfone chiando. Meu prato ficou em primeiro. Me entregaram um envelope. Micro subsídio de $2.500 e menção no blog do bairro. Segure aquilo como se fosse vapor. Delgado bateu no meu ombro. Você merece. Não gaste na conta de telefone de ninguém. Ri curto. Mas entendi perfeitamente. O clima ainda estava no ar quando vi alguém parado perto da mesa do café. Meu pai, com a jaqueta velha da empresa de paisagismo, falando com um voluntário. Ele nos deve. Nós o criamos. Dever não acaba só porque ele recebe um pouco de atenção. Eu ia atravessar para encerrar aquilo, mas Noah chegou primeiro. Não disse nada. Só ficou ao meu lado, braços cruzados, olhando fixo para o meu pai até ele entender o recado. Papai virou, a boca meio aberta, depois nos viu juntos e foi embora sem dizer nada. Depois da limpeza, sentei em uma caixa de leite, as costas doendo, as unhas sujas de gordura. Um cara de um food truck se aproximou. Você que fez aquele hash? Se quiser aparecer como convidado num sábado, me avisa.
Dividimos as gorditas. Eu vendo costela e arroz. Preciso de variedade. Peguei o número dele. 2 semanas depois, às 6 da manhã, já estávamos em Lavrenceville com costela e salada de repolho. Vendemos tudo até às 3 da tarde. Pessoas voltaram perguntando quando eu estaria lá de novo. A postagem sobre o evento explodiu no Instagram. Alguém tirou minha foto ao lado do quadro de menu. Outro desenhou meu nome num guardanapo com uma casinha e uma frigideira, cozinha pequena de Bennett. Salvei e coloquei como papel de parede do celular antes mesmo de sair do caminhão. Poucos dias depois, Delgado me chamou na Câmara Fria. Tenho um amigo com um lugar em Police Hill, acima do restaurante dele. 1 quarto, nada demais. Aluguel barato, mas fica em cima de uma cozinha. Se estiver falando sério, eu ligo. Estou falando sério, respondi sem hesitar. Naquele fim de semana, em outro evento, eu servia bandejas quando vi um garoto de capuz preto na fila com alguns dólares na mão. Era Luke. Ele não disse nada no início, só olhou em volta. Essa salada está boa. Foi você que fez? Sim, eu disse. Ele entregou o dinheiro amassado e pegou o prato. Melhor que a de casa, comentou. Saiu antes que eu respondesse, mas vi que comeu tudo. Naquela noite, dirigindo o carro velho de Noah, já que o meu ainda estava na oficina, abrimos as janelas e deixamos o vento bater. Eu com camisa manchada de gordura, gorjetas no bolso e uma vitória que não devia a ninguém. Noah ria de um cliente que tentou trocar 3 picles por outro prato. Eu ria também. Não conseguia parar. Parecia bom. Parecia merecido. Precisava de uma certidão de nascimento autenticada para meu documento de identidade e matrícula final no curso. A escola já tinha deixado eu me registrar, mas exigia o original. Mandei mensagem para minha mãe: preciso da certidão. Cópia oficial. Prazo do documento. Ela respondeu horas depois: deve estar guardada em algum lugar seguro. Aviso quando achar. Nunca avisou. Uma semana passou, depois outra. Nada. Então, numa tarde, mandou mensagem: sua última caixa está na lavanderia. Estarei fora entre 15 horas e 16 horas. Porta destrancada. Sem oi, sem desculpa, sem mencionar a certidão. Mas percebi que aquele horário era para eu não encontrá-la. Estacionei, entrei quieto, não demorei. A caixa estava lá, mal fechada com fita, meu nome escrito em canetão desbotado. Segurei a maçaneta pronto para sair, mas olhei para a prateleira da lavanderia. A pasta plástica de seguro impostos ainda estava lá. Peguei. Estava mais pesada do que lembrava. Abri e vi a palavra em negrito: decreto de adoção. Continuei folheando. Uma certidão de nascimento alterada, mesmo nome, mas com data emitida anos depois. Pius Listados. Renee Bennett e Todd Bennett. Depois, cartão de vacinação de uma clínica em Wheeling, Virgínia Ocidental. Não Allegheny, não Pittsburgh. Wheeling. Conferi também documentos da Previdência. As datas batiam com quando eu tinha 5 anos. Fiquei parado, segurando tudo, mãos frias. Uma coisa é suspeitar, outra é ver nos papéis oficiais. Lembrei do que a senhora Van disse uma vez: você era tão quieto quando veio morar com eles. Ela tinha se calado rápido, como se tivesse falado demais. E minha mãe, em toda a briga, repetia a mesma frase: nós te salvamos. Você nos deve. Agora eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Fotografei tudo, uma a uma, claras, centralizadas, com horário. Depois coloquei de volta no lugar, peguei a caixa e saí como se nada tivesse acontecido. Mandei mensagem para Harper no ônibus. Ela me encontrou no porão naquela noite. Não perguntou nada na porta. Só sentou na beira do colchão e esperou. Mostrei as fotos. Ela olhou uma por uma, sem reagir. Então perguntou: quer que eu ajude a ligar para o cartório? Sim, eu disse. Quero a cópia oficial.
Quero o que a agência puder dizer. Ela assentiu, abriu o laptop. Vamos pedir informações não identificadas. Você tem esse direito. Caso encerrado ou não. Eu fiquei olhando minhas mãos enquanto ela digitava. Não senti nada na hora. Nem raiva, nem lágrimas. Só um vazio em espera. Na manhã seguinte, ligamos para o cartório do condado de Allegheny. Perguntei se podiam confirmar um caso de adoção para uma criança com meu nome, nascida no meu ano, adotada por René e Todd Bennett. A atendente pediu um documento, depois nos deixou em espera. Harper desligou o som e disse: seja o que for, agora é real. Não só suspeita. A funcionária voltou 10 minutos depois e disse que o processo era sigiloso, mas ativo, finalizado quando eu tinha 5 anos. Confirmou a certidão alterada e os nomes dos pais adotivos. Só isso podia revelar, mas já bastava. De volta ao porão, sentei no colchão com o café esfriando nas mãos. O aquecedor fazia barulho, o cano batia quando alguém usava o banheiro em cima. A diferença entre suspeitar e saber. Harper não disse sinto muito, nem isso é loucura. Só ficou ao meu lado e perguntou: o que você precisa agora? Eu não hesitei. Cópia oficial. Matrícula feita. Cabeça erguida. Ela assentiu. Então vamos fazer. Naquela noite fui até a cozinha e contei tudo a Delgado, sem drama, apenas os fatos. Ele não piscou. Isso não é quem você é, disse. É só de onde você veio. Esta é a parte em que você escolhe qual vida terá, não o que disseram que você teria. Dormi pesado naquela noite, não porque tudo estava resolvido, mas porque a névoa finalmente se dissipara. Não parecia mais andar em círculos. O mapa fazia sentido, e eu sabia exatamente para onde não queria voltar. Papai ligou cedo no domingo. Cedo demais para alguém que nunca me ligava primeiro. Meu telefone vibrou pouco depois das 6. Venha tomar café da manhã, ele disse. Só você e eu. Conversar um pouco. Aceitei, mas não na casa. Ele sugeriu uma lanchonete perto do rio, ao lado dos trilhos de trem, que não mudava havia 30 anos. Bancos de vinil, porta-guardanapos de metal, café queimado com gosto de papelão. Cheguei primeiro e peguei um banco no fundo. Ele entrou com o moletom azul marinho de sempre, ainda com terra das obras nas mangas. Sentou-se em frente a mim sem olhar o cardápio. A garçonete serviu café e saiu sem perguntar. Ele tomou um gole, recostou-se e suspirou. A casa está desmoronando, disse. Esperei. Ele continuou. Sua mãe está atrasada na luz. O telefone foi cortado. Netflix acabou. A geladeira estragou, e tivemos que jogar tudo fora. Luke falta à escola, tentando levar Ava nos treinos. Estão sobrecarregados. Eu fiquei calado. Então ele acrescentou: nós te salvamos. Não esqueça quem te criou. Eu não esqueci, respondi. Mas agora sei sobre a adoção, a certidão alterada, tudo. Ele piscou, surpreso por um segundo, mas só isso. Sim, disse mais baixo. Fizemos adoção de abrigo. Recebemos uma ajuda por um tempo. Foi assim que funcionou. Depois vieram os gêmeos e ficou apertado. Ele me olhou como se esperasse agradecimento, como se essa meia confissão limpasse alguma coisa. Fizemos o que pudemos, acrescentou, como se eu tivesse pedido desculpas. Não pedi. Coloquei a xícara na mesa e falei: você está me pedindo para voltar e carregar tudo de novo. Ele não negou. Apenas inclinou-se para frente. Se voltar para casa, ajudamos no aluguel da escola. Facilitaria sua vida. Apoio com meu próprio salário? Perguntei. Mesmo esquema. Meu dinheiro e suas contas. Meu nome nas suas dívidas. Ele balançou a cabeça, como se eu fosse dramático. Seria uma troca. Todos ganham. Tirei 2 papéis dobrados do bolso e deslizei pela mesa. Um era a ordem de cessar e desistir que Harper me ajudou a escrever.
O outro, o processo de pequenas causas com a data da audiência circulada em vermelho. Parem de usar meu nome, eu disse. Parem de abrir coisas com meus dados. Paguem suas próprias contas. Ele olhou os papéis como se estivessem em outro idioma. Depois me encarou e lançou a frase de sempre, quando perdia o controle da narrativa: você sempre foi ingrato. Eu não reagi. Apenas fiquei olhando até ele calar. A garçonete voltou e perguntou se queríamos pedir. Eu disse que só queria a conta. Papai não falou mais nada. 6 semanas depois, exatamente no prazo que a funcionária do tribunal tinha dado, a audiência aconteceu. Apareci com uma pasta organizada, relatórios de crédito, extratos, datas, capturas de tela. Harper ficou do lado de fora da sala. Mamãe estava lá. Não disse nada. Chorou baixo no corredor antes de entrarmos, mas eu não parei. Sentei, expliquei ao juiz o que tinha acontecido, mostrei os documentos, mantive a voz firme. Sem drama, só fatos. O juiz decidiu a meu favor, determinou reembolso, declarou que o cartão foi aberto de forma fraudulenta e que os Bennett não eram usuários autorizados. Saí da sala, passei por minha mãe no corredor. Ela estendeu a mão como se fosse me tocar, depois recuou e virou para a janela. Eu não disse nada. Não precisava. No dia seguinte, Delgado me entregou um molho de chaves embrulhado em um cardápio de papel. Um apartamento pequeno no 2º andar, em Police Hill. Fogão minúsculo, paredes antigas, exaustor que treme com o tempo. Mas é seu se quiser. Você merece. Eu disse ao dono que você manteria limpo e pagaria em dia. Não me faça mentir. Não fiz. Na primeira noite, desembrulhei meu jogo de facas, pendurei uma barra magnética na parede e esfreguei o balcão até sair o cheiro da sopa da semana passada. Harper começou a aparecer mais, no início para ajudar a organizar o próximo evento. Listas de estoque, formulários de licença, receitas com medidas de backup e contagem de lotes. Ela era calma, focada, sem pressa. Mantinha minha cabeça no lugar, mesmo quando eu surtava com porções ou fiscais da cidade. Uma noite, ficou até tarde revisando embalagens para marmitas. Não. Falamos muito, só sentamos no chão com menus e amostras de papel espalhados. Quando saiu disse, você sabe que está fazendo, né? Está realmente construindo algo. Eu não respondi em voz alta. Mas, depois que ela foi embora, olhei em volta. A pia limpa, as caixas etiquetadas, o silêncio. E finalmente acreditei. A casa em Greenfield ainda desmoronava. Mas, pela primeira vez, eu não estava embaixo dos escombros. A escola dos gêmeos fez uma noite de prêmios. Cadeiras de metal, enfeites baratos, certificados gigantes de cartolina. Cheguei na hora, mas fiquei no fundo, atrás da última fila de pais, debaixo de um ventilador quase quebrado. Aplaudi quando Ava recebeu o prêmio de liderança, e quando Luke foi reconhecido por melhora no basquete. Planejava sair assim que acabassem. Sem cumprimentos, sem sorrisos forçados. Mas um funcionário me parou no bebedouro. Seus pais disseram que você falaria algumas palavras. Como irmão mais velho, contando como apoia, ajudando com a faculdade. Significaria muito. Fiquei olhando. Não vou discursar, eu disse. Não hoje. Tentei sair, mas mamãe apareceu. Me puxou pelo braço em direção a um microfone perto do bolo e do álcool em gel. Segurava firme, sorrindo para quem olhava. Eu encarei o microfone, depois ela, depois os gêmeos, que evitavam nos encarar. Inclinei-me e falei alto bastante. Tenho orgulho de vocês, Ava e Luke. Estão se esforçando e isso aparece. Estou construindo minha própria vida agora, mas se quiserem turnos na minha cozinha, pago justo e em dia. É o que posso oferecer. O sorriso da minha mãe vacilou. Ela avançou e riu nervosa. Ele também vai ajudar com a faculdade, claro. Olhei de novo para o microfone. Não vou assumir isso, falei seco. Afastei-me e saí. O silêncio caiu pesado.
Alguns pais olharam para os celulares. Uma mãe encarou o copo de suco do filho como se fosse fascinante. Papai ficou rígido perto da mesa de bebidas, o maxilar travado. Os gêmeos encaravam os pratos como se quisessem desaparecer. Esperei na saída lateral. Ava veio primeiro, braços cruzados. Mamãe não devia ter feito isso. Eu não sabia que ela ia. Eu acredito, respondi. Ela hesitou e completou. Talvez eu pegue um turno de sábado. Estou juntando para os livros. Ótimo. Me avisa o fim de semana. Luke estava atrás, mãos no bolso do moletom, sem falar. Não parecia bravo, só desligado. Está bem? Perguntei. Ele assentiu. Nenhuma palavra. Saíram juntos. Naquele fim de semana, trabalhei na chapa do food truck em um evento em Lavrenceville. O tempo estava horrível, chuva misturada com fumaça, cheiro de carvão molhado no ar, mas mesmo assim vendemos tudo. Não pensei na noite de prêmios. Não durante a correria, não enquanto virava costelinhas, não enquanto embalava salada de repolho, nem quando contei as gorjetas com os dedos gelados. Mas, quando cheguei em casa, tirei o moletom encharcado e desabei no futon, dormindo como se tivesse levado uma pancada. Na manhã de segunda, minha caixa de e-mail estava cheia. O jornalzinho do bairro tinha publicado uma notinha. Só alguns parágrafos. Resultado da arrecadação. Vencedores da competição. Micro-subsidio. E, no final, uma frase. A cozinha pequena de Bennett, dirigida por um voluntário do Hill District, serviu um hash de pirogue e salada de repolho que foram os favoritos do público. Sem nome completo, sem foto, apenas o suficiente. Fiquei na minha cozinha minúscula, geladeira roncando ao fundo, e peguei o imã da geladeira. O rabisco que uma criança tinha me dado num guardanapo, um garfo ao lado de uma casinha torta. Coloquei bem no centro. Aquilo era meu. Não importava se parecia trabalho de colégio. Eu olhava para aquele desenho do mesmo jeito que olhava para meu primeiro contra-cheque no supermercado, quando achei que $24 eram uma fortuna. Não era pelo número. Era a prova. Depois da noite de prêmios, fiz uma lista. Não uma lista de sonhos. Uma lista de limpeza. Primeira coisa, fechei todas as contas de utilidades ainda no meu nome. Telefone, luz, internet, todas canceladas. Mandei notificações finais, com aviso de recebimento, rastreei cada envelope. Se mais alguma conta chegasse com meu nome e endereço deles, escrevia devolvido ao remetente em marcador preto e jogava na caixa de correio azul da esquina. O reembolso do processo de pequenas causas caiu finalmente na conta da cooperativa. $1.182, menos as taxas do tribunal. Metade coloquei na poupança, a outra metade foi direto para o fundo de equipamentos. Sem desvios, sem resgates familiares. Aquele dinheiro tinha uma função. Harper me ajudou a terminar as últimas etapas do relatório de fraude. Contestamos oficialmente. Congelei meu crédito para bloquear novas consultas, ativei alertas para qualquer tentativa. Enquanto preenchíamos formulários na mesa, ela disse: vitórias entediantes são as melhores vitórias. Eu não discuti. Ela tinha razão. Dias depois, caiu meu reembolso do imposto. Depósito limpo, o primeiro em anos sem bloqueios ou cobranças misteriosas. Peguei o ônibus até o lado sul, e comprei 2 mesas de aço inox usadas de um café fechado. Carreguei de volta em uma van emprestada, pernas enroladas em fita adesiva. Encontrei um liquidificador comercial no Craigslist. Liguei 2 vezes para garantir que funcionava, paguei em dinheiro e carreguei pela escada estreita até meu apartamento acima do restaurante. Quase quebrei as costas, mas consegui colocar no balcão. Registrei o DBA, Cozinha Pequena de Bennett, e solicitei uma licença básica de eventos. Delgado assinou os papéis como meu mentor, sem hesitar. A assinatura dele valia mais que um ano inteiro de "Estamos orgulhosos de você" de qualquer outra pessoa. Aquele quarto em Polish Hill deixou de ser um abrigo temporário e virou um espaço real.
Empurrei o futon para o canto, coloquei as mesas de aço sob a janela. À noite, quando a rua ficava silenciosa, dava para ouvir o exaustor do restaurante de baixo, como um ruído branco. Era melhor que silêncio. Significava que havia trabalho sendo feito. Então Ava mandou mensagem perguntando se eu ainda precisava de ajuda nos fins de semana. Dei a ela tarefas simples: lavar legumes, etiquetar potes, empilhar bandejas em ordem. Nada demais, mas também não fiquei vigiando. Ela fez tudo sem reclamar, e saiu com um envelope branco, dinheiro limpo. Sem promessas, sem chantagem. Na semana seguinte, Luke apareceu. Só bateu na porta com o moletom, nem avisou. Entreguei-lhe um pano de prato e a pilha de louça. Ele não reclamou, não fez perguntas, só trabalhou. Não falamos muito, mas também não desviava o olhar quando nos cruzávamos. Isso já era suficiente. Numa quinta-feira chuvosa, Harper apareceu com uma mala e algumas caixas de papelão da casa da mãe. Não fez discurso, não pediu permissão. Apenas entrou, deixou as coisas perto do futon e disse: "O jantar é por minha conta se você topar macarrão com molho de lata." Cozinhamos juntos, dividimos o molho, comemos sentados em banquetas de cozinha, pratos apoiados em tigelas viradas. Depois, esvaziei uma gaveta da cômoda sem falar nada. Ela percebeu. Bastou isso. No dia seguinte, montamos um quadro magnético. Pedidos de um lado, contas do outro. Fiquei olhando um bom tempo. Cada coisa tinha seu lugar. Nada pegando fogo. Delgado passou no fim de semana, deixou uma caixa de potes plásticos e deu uma olhada. "Você tem chance", disse. "Mantenha o foco na comida e nos livros. Não se perca em mais nada." "Não vou", respondi, porque finalmente acreditava que era possível. O envelope chegou por correio registrado. Um do cartório com minha certidão. Official de Nascimento. Outro do Tribunal de Família, com o decreto de adoção finalizado. Não emoldurei, não fiz cerimônia. Coloquei em envelope a prova de fogo, junto das notas fiscais, licença de vendedor e chave reserva do liquidificador. Era lá que ficava o que importava à mão, mas fora do caminho. 2 dias depois, o telefone tocou com número novo. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo na manhã seguinte. De novo à noite. Atendi na 4ª vez. "Você está frio", disse minha mãe. Sem cumprimento, sem pergunta, só isso. "Nos encontramos em público", eu disse. "Terreno neutral ou nada." Ela não discutiu. Só mandou hora e local. Cafeteria perto do terminal de ônibus. Quando cheguei, estavam os dois já sentados, frente a frente como em negociação. Papai parecia cansado, mas não disse. Mamãe com o casaco na cadeira, como quem ia ficar. Sentei em frente sem pedir nada. Papai se inclinou primeiro. "Volte para casa." "Não", eu disse sem hesitar. Ele olhou para mamãe, depois para mim. "Os gêmeos precisam de ajuda." "A casa?" "Eu sei do que a casa precisa", falei. "Mas eu não sou a solução." Deixei o silêncio pesar e acrescentei: "Sou grato por terem me acolhido. Não esqueço disso. Mas não vou financiar a vida de vocês nem ser babá. Limites não são punição. São a única forma de não virar incêndio de novo." Mamãe cruzou os braços. "Achamos que você entenderia." A voz seca. "Nós te salvamos", ela repetiu. Fiquei de pé. "Sou grato por terem me acolhido", disse mais alto. "Mas gratidão não é servidão." Saí. Nenhum dos dois me seguiu. Uma semana depois, Luke mandou mensagem curta: "Estamos fazendo tarefas agora. Entendi por que você saiu. Desculpa." Fiquei olhando para a tela, dedo suspenso. Depois respondi: "Orgulho de você. Tem turnos abertos neste fim de semana." Naquela noite, Harper voltou para casa com uma plantinha barata em um vaso de plástico, daquelas suculentas de supermercado que quase não precisam de água. Colocou na janela,
entre o porta-temperos e o rolo de papel toalha de reserva. Jantamos salada de repolho que sobrou, assistindo a um jogo na televisão velha que compramos juntos pelo Facebook Marketplace. Ainda tinha o nome de alguém escrito no controle remoto em canetão, mas funcionava bem. O adesivo do logo, um garfo ao lado de uma casinha torta, finalmente se soltou da porta da geladeira. Não joguei fora. Contornei com caneta num papel adesivo em branco, recortei e colei na parte interna da porta, logo acima do interruptor da luz. Sem destaque, só meu. Naquela noite, carreguei as cubas para o porta-malas para um evento no salão da igreja. 3 bandejas de legumes assados, 2 de frango desfiado, molhos lacrados e etiquetados. Tranquei a porta, apaguei a luz e fiquei no silêncio. Nenhum pedido sussurrado pelos dutos de ventilação. Nenhuma pilha de pratos esperando. Nenhum calendário escrito com a vida de outra pessoa. O que estava pendurado na parede agora eram só meus pedidos, minhas faturas e o cronograma de aulas de Harper. Essa era a casa agora. Não era luxuosa, mas era real. O que você teria feito no meu lugar? Teria voltado por dever de família, ou teria traçado a linha e construído a própria vida? Deixe um comentário, nem que seja só boa história ou sua opinião. Se quiser apoiar o canal, clique em Super Thanks. É opcional, mas ajuda muito. E não esqueça de curtir e se inscrever. Para nós faz enorme diferença, e para você é fácil. O YouTube escolheu este próximo vídeo para você. Clique e veja se eles acertaram.